Tome seu assento. Glória a Deus. Cumprimenta esse irmão que está ao seu lado e fala: paz do Senhor Jesus. Fábio, você vem sempre aqui? Responde assim. Se já é, você fala assim: eu venho toda terça-feira. Filme da terça-feira. Cada sessão é uma alegria. Então, toda terça-feira, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Quem está visitando a gente pela primeira vez? Primeira vez que você está aqui na casa? Primeira vez. Que bênção, que bênção. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Essa é a casa de Deus. Nós estamos aqui no cinema há 2 meses apenas. Deus é fiel. A casa tem 4 aninhos. Nós estamos lá em Curicica, lá em Guaratiba. E estamos agora aqui no Recreio, por enquanto aqui no cinema, por enquanto só às terças-feiras. Temos células de 15 em 15 dias às quintas. E em breve estamos aos domingos de manhã também aqui, em nome de Jesus. Pastor, o que é que está faltando? Nós estamos começando a fazer os primeiros membros. Quem participou do discipulado essa semana? Primeira reunião online. Bom, o povo não aguentou o pastor, não. Perderam o rumo. O pessoal que está no grupo, depois eu falo do grupo no final do culto. O pessoal que está no grupo, eu acabei a reunião, começou, não consigo dormir. Quem está no grupo viu que é verdade. Eu tô louca aqui, eu falei, gente, que isso, gente? Era só uma reunião online. Mas Deus é fiel. Quem não participou, vou marcar a próxima já em nome de Jesus. E você que está vindo, depois eu converso sobre isso. Eu vou deixar a dízimo e oferta para o final, como eu tenho falado. Nós não temos o biotipo aplicarmos palavras de dízimo e oferta. Lá em Curicica nós já estamos há quase 2 anos, né? Mais de 1 ano e meio, com certeza, sem dar uma palavra de dízimo e oferta na igreja. Em Guaratiba nós temos ensinado, a igreja é mais nova. No Recreio eu estou fazendo de vez em quando, né? Quem está vindo viu que eu fiz umas 2 ou 3 vezes, no máximo, em 2 meses. Por quê, pastor? Porque eu creio que dízimo e oferta é questão de princípio. Então você tem ou você não tem. E eu e pastora, diante daquilo que Deus tem nos dado, nós decidimos trabalhar sem o dinheiro emocional. O que quer dizer isso, pastor? Eu não preciso te emocionar para você dar uma oferta A ou uma oferta B. O que eu tenho que fazer é pregar a palavra e Deus fale com você, amém? Então, você que está visitando a gente, eu sempre tenho falado, no final a gente deixa um caderno aqui para você colocar o seu número. Eu sei que quase todo mundo tem falado com alguém, mas é uma maneira que eu tenho de falar pessoalmente com cada um, eu mando mensagem. E aos poucos a gente vai desenvolvendo mais conversa. As pessoas não estão muito acostumadas. Aí o pastor mandou uma mensagem. Não, irmão, é só o pastor que te manda mensagem, mais ninguém, irmão, fica tranquilo. E aos poucos a gente vai, com uns eu converso mais, com outros menos. Espero conversar com muitos ao mesmo tempo, de uma maneira mais ampla, em nome de Jesus. Então, toda terça-feira nós começamos aqui essa série chamada É Tudo Sobre Jesus. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: é tudo sobre Jesus. Não temos o que fazer, é tudo sobre Jesus. Começamos essa série, tem 2, 3 semanas. Esse é o 3º episódio. Não vamos terminar a semana. Semana que vem nós temos Ceia do Senhor. Pastor, Santa Ceia. Não, nós não temos Santa Ceia na igreja, por um motivo que não está escrito Santa Ceia. A palavra está escrito Ceia do Senhor, tem outros nomes, mas mais para frente a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Pastor, mas todo mundo fala Santa Ceia, então você me envia o texto sobre Santa Ceia que eu mudo. Graciamente falando que semana que vem não vamos ter Santa Ceia. Não, semana que vem nós temos Ceia do Senhor, a mesa do Senhor, outros nomes mais estão pela Bíblia. Pastor, mas por que a gente fala assim? Eu vou perguntar para quem fala, não para mim, né? Eu estou seguindo o que está escrito. Oi? Olha só, a irmã querendo causar confusão na mente dos outros. Você está vendo? É diaconisa da igreja, irmão. Eu estou tentando. Já veio como diaconisa, eu estou tentando só melhorar. Então, em nome de Jesus, semana que vem tem ceia e apresentação de novos membros. Mas até o final a gente conversa mais. Eu sei que tem alguma galera que já visitando a gente. Eu falo uma coisa para todos os diáconos da igreja, que qualquer pessoa que visitar 3 vezes aqui é difícil não continuar vindo. É difícil. Estou falando que a gente é melhor ou pior, não. Mas ou você vai amar no primeiro momento, ou você vai estar aqui me odiando. E tem um pessoal que odeia e volta, né? Nós estamos enfrentando de vez em quando. Em nome de Jesus. Tem algum aviso? Não, né? Deixa eu fazer um pedido. Amém? Posso? A gente, a semana, eu não quis botar no grupo porque eu quis usar o culto. Tivemos alguns pedidos
não só na igreja, mas de fora da igreja, de cestas básicas. E eu aprendi algo poderoso, que a gente dá semente para quem? E pão para quem tem? Então hoje para você eu vou entregar semente. Não vou entregar pão para você, eu quero acreditar em nome de Jesus. Mas tem gente que precisa de pão. Então você que pode, não estou falando para você fazer a compra do mês de alguém, não. Você que pode durante essa semana separar 1 quilo de alimento para trazer na terça-feira que vem. Nós vamos deixar 2 ou 3 meninos aqui para não causar problema no cinema. Mas você chega aqui, eu vou botar aqui na porta, depois a gente sai. Traz 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Passou para que isso? Para a gente abençoar algumas famílias. Eu sonho com uma igreja que a gente possa já ofertar 1.000 cestas básicas por mês em nome de Jesus. Por quê? Porque nós vamos ter um povo próspero, irmão. Que não vai fazer falta uma compra de 30 quilos de alguma coisa. Porque entenda, na minha casa um litro de leite não faz falta. Mas para quem tem um bebê e tem falta, irmão, 1 litro de leite é um dia de uma criança. Então, em nome de Jesus, que a gente possa semana que vem ser igreja. Ser igreja é isso. A gente ajudar quem está passando fome. Então, que semana que vem, você vira para esse irmão ao seu lado e fala assim, semana que vem, mesmo se você não gostar da palavra hoje, você vem só para trazer o quilo de alimento. Por quê? Porque tem gente passando dificuldade, tem gente passando fome e nós precisamos alongar isso. Amém? E Deus tem nos abençoado. Então a gente é abençoado para abençoar. Amém? Amém? Só isso, amor? Só, né? Pastor, por que você pergunta? Porque eu nunca sei de nada, irmão. Eu tenho uma frase nessa igreja que eu sou só o pastor da igreja. Eu nunca sei de nada. Não sei de agenda nenhuma, administração nenhuma. Não sei de nada, irmão. Hã? E marco tudo. Meu irmão, eu sou o rei das marcações. Eu sou aquele cara que eu vou marcando as coisas, a pastora vem atrás e fala assim, Bruno, pelo amor de Deus, Bruno, toma juízo, Bruno. Eu falei, não, vamos. E eu venho empurrando. E eles vêm costurando tudo. É assim que funciona. Eu tenho falado com Deus, Senhor, eu quero ficar só noiado. E os outros que quiserem me acompanham. Cada um com seu problema. Colossenses 1, verso 16, eu começo hoje. Bom, se você quer ficar noiado, esse é seu lugar. Se você quer procurar uma igreja formal, que o pastor use terno e gravata, não, esse lugar não é para você, não. Mas se você quer ler uma Bíblia que talvez você nunca leu, talvez essa seja a sua casa. Fluir num espírito que talvez você nem achou que existisse. Colossenses 1, verso número 16. Você que está aí atrás, está me ouvindo? Diga amém. É porque fica um clarão aqui no meu olho, irmão. Qualquer dia eu vou achar que é o Senhor, vou subir tudo. Colossenses 1, verso 16. Você abriu, diga amém. Você que está lendo no telão, diga amém também, cara de pau. Irmão, traz Bíblia, irmão, em nome de Jesus. O dia que a Tainara errar lá atrás, eu quero ver como é que você faz. Tá, você mata ela, mas eu quero ver como é que você faz antes de matar ela. Colossenses 1,16 diz, porque nele foram criadas todas as que há nos céus e na visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam... Tudo foi criado por ele. Ó Deus, obrigado por hoje, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu carinho, que o Senhor venha ministrar grandiosamente, poderosamente no nosso coração. Ó Deus, que o Senhor possa nos fazer enxergar a Ti na Bíblia em tudo que nós lermos. Nós só queremos Te ver, Jesus. Que hoje seja uma noite de ativação. Que seja uma noite que a gente venha se apaixonar por Ti a cada vez mais, para honra e glória do Seu nome. Se você pode, aplauda ao Senhor. Desde que começou essa série, eu tenho desmistificado você que passou pela escola dominical. Porque a escola dominical, que é só dominical, não bíblica, ela ensinou que Deus fez todas as coisas. E o texto está dizendo que quem fez todas as coisas? Jesus. Porque nele, em quem? Em Cristo foram criadas todas as coisas. Então vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim, eu não sei o que te ensinaram, mas foi em Cristo que Deus fez todas as coisas. Porque a gente tem uma ideia de um pai que desceu, botou a mão, não. Quem fez todas as coisas foi o Verbo. E eu já tenho ministrado aqui um primeiro clique de Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a
E aí eu penso que é no princípio cronológico, mas na verdade aqui é no princípio pessoa, porque Apocalipse vai dizer que Jesus é o e o. Então quando diz no princípio, não é no tempo princípio, no tempo original. O que está dizendo é que no princípio Cristo, Deus criou todas as coisas. Porque senão o texto está errado, porque o texto está dizendo, porque nele foram criadas todas as... Em quem? Nele quem? Nele, Cristo. Respira e fala assim, eu não te sabia, mas não há como negar. Você quer ir embora ou posso continuar daqui? João 5. Já já a gente começa a aventura. Por enquanto eu preciso criar uma base pra gente andar. Vira pra esse irmão, tá ao seu lado e fala assim, se você nunca veio, já já isso vira uma viagem. João 5, você abriu, diga amém. 39 diz assim, examinais as escrituras, porque vós cuidais nelas ter a vida, mas são elas que testificam de mim. E não quereis vir a mim para terdes essa vida. Então Jesus está com um monte de judeu, um monte de fariseu, um monte de gente que conhecia a Bíblia, e ele está falando assim, vocês conhecem a Bíblia, vocês examinam, vocês vão se exaurir lendo a Bíblia, mas vocês estão lendo porque estão achando que no que vocês estão lendo está a vida eterna. Mas Jesus está falando, volta Tainara, 39. Mas o que está dizendo é, porque vós cuidais ter a vida eterna. Então por que, já está dizendo, você está examinando para quê? Para ter a vida eterna. Eles não examinavam para conhecer Jesus, eles examinavam para ter vida eterna, é por interesse. Respira. O problema da igreja evangélica é essa, porque nós estamos examinando a escritura por causa da promessa, e não para conhecer Jesus. Eu sei que é verdade. Nós examinamos, vamos ler Provérbios, porque tudo de riqueza está em Provérbios. Está o povo lendo Provérbios. E é verdade, está mesmo. Mas eu deveria ler Provérbios para conhecer a Cristo. Eu não deveria fazer teologia para ficar mais inteligente, para virar pastor. Eu deveria fazer teologia para conhecer mais. Então ele examinava as escrituras porque eles cuidavam ter nas escrituras a vida Mas o Jesus quebra tudo, porque ele fala assim, mas o que vocês estão lendo testifica de mim. O que eles queriam? Vida? Aí, outro texto, 40. Estou mais rápido que você. E não quereis vir a mim para ter a vida. Presta atenção, vocês estão examinando para ter vida, mas não quer vir a mim que sou a vida. Vocês estão lendo, porque estão achando que estão vida, mas eu que sou a vida estou lá de fora, e você não quer vir a mim. Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a... Jesus não tem vida, Jesus é a vida. Jesus não tem um caminho, ele é o caminho. Foi o que aconteceu no jardim. Existia um caminho para a árvore da vida. A serpente foi a mulher, enganou a mulher. O oposto de verdade é engano. Quando eles pecaram, Deus colocou 2 anjos para impedir que eles fossem caminhar em direção à árvore. Porque na árvore estava a vida. Então no pecado eles perderam o caminho para a árvore, eles perderam a verdade porque ficaram enganados, e eles perderam a vida porque morreram. Pegou? Não pegou? Eu repito. Então entenda, todo o Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, testifica de Jesus. Mas os judeus não queriam ir a Jesus para ter a vida, mas ficavam lendo a Bíblia para ter vida. Vira para o irmão ao seu lado e fala assim, todo Velho Testamento fala de Jesus. O que nós temos que entender é que
nem os anjos sabiam que Deus tinha um filho. Pastor, como assim? Por quê? Porque a palavra vai dizer que Cristo era um mistério oculto que foi revelado aos santos. Então entenda, ninguém sabia que Deus tinha um filho. Só quem soube de Jesus foi quando ele nasceu. Respira. Olha lá, tá concordando. Ninguém sabia que tinha filho. Então agora nós temos que entender, porque o Jesus falou, examinar a escritura porque vocês estão cuidando da vida eterna, mas são elas que esfriam de mim. Então entenda, de Gênesis a Malaquias é o que Jesus chamou de escritura, porque o Novo Testamento não estava escrito. Amém? Então agora Jesus está falando, vocês estão lendo, mas não me veem. E eu agora quero falar de mim para você. E é interessante que se a gente olhar a grande arquitetura do Velho Testamento, nós estamos falando do tabernáculo. O pessoal que estava na reunião online, eu comecei a falar um pouquinho, mas guardei o melhor para hoje. E já não aguentaram, imagina hoje. O que a gente tem que entender? O tabernáculo, ele já tinha 3 portas. A primeira porta dava entrada para o átrio, eu já preguei isso aqui. A segunda porta dava entrada para o santo. A terceira porta para o Santo dos Santos. E a presença de Deus, a Arca da Aliança, ficava no Santo dos Santos. A primeira porta chamava caminho, a segunda porta verdade, a terceira porta vida. É por isso que Jesus disse, o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai na presença do Pai senão por mim. Foi muito rápido? Qualquer dia eu repito isso de novo. É porque eu já falei. Tá gravado, eu acesso o YouTube da igreja que você vai conseguir rever as pregações. Mas se eu começar a entender, eu vou começar a absorver que as tribos também falam de Jesus. Abre em Números 2. Eu vou ler as tribos falam de Jesus. Abre Números para mim. Aqui começa a nossa viagem. Até então foi só para você se situar. Vira para esse irmão, tá falando, se trouxe cinto de segurança, desaperta ele. Fica solto, que a viagem é em queda livre. Números 2. As pessoas perguntam, pastor, como é que a gente faz seminário? Eu falo, vem pro culto, irmão. Vem pro culto. Números 2, você abriu, diga amém. Diz assim, verso de número 3. Deus agora vai orientar as tribos. Eu sei que talvez você leu e passou desapercebido, mas olha que sobrenatural que Deus fez. Números 2, verso 3. Diz assim, os que armarem as suas tendas do lado do oriente, para o nascente, serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. E Nasson, filho de Aminadab, será o príncipe dos filhos de Judá. Amém? Parece conversa de bêbado, né, irmão? E aí ele está falando de bandeira. Você viu a palavra bandeira aí? Se você tiver em cima, bota assim, bandeira. Cada tribo tinha um estandarte. Então a tribo de Judá, você já sabe, a bandeira de Judá era qual era a figura da bandeira de Judá? Leão. Por causa do leão da tribo de... Olha que fantástico. Segura essa informação. Vou continuar. Vai para o verso de número 10. A bandeira do exército de Ruben, segundo seus esquadrões, estará ao lado sul. E Elisur, filho de Sedu, será o príncipe dos filhos de Ruben. Pegou? Ruben, a bandeira de Ruben era um homem. Escreve aí. Depois você vai ler na Bíblia isso, para ver se eu estou certo. 17. Então partirá para a tenda da congregação com os exércitos levitas no meio dos exércitos, como armaram as suas tendas. Assim marcharão cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do ocidente. E Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. Bota aí do lado de Efraim, boi. 25. A bandeira do exército de Dan estará para o norte. Segundo os seus esquadrões, e Aiezer, filho de Aminadai, será o príncipe dos filhos de Dan. Dan é uma águia. Então, presta atenção. O tabernáculo ficou no meio. Olha para mim, pra você entender. E aí nós estamos lendo norte, sul, leste, oeste. Amém? E aí, 3 tribos para um lado, 3 para o outro, 3 para o outro e 3 para o outro. Amém? Se eu te falar que aí você vê Jesus, você acredita? Bota a foto para mim, que eu vou desenhar como é que as tribos estavam.
A foto estava ali. Isso. O que você vê? Uma. Ficou meio torto, né, Tainara? Uma cruz. Lembra das bandeiras? Então, cada bandeira vai estar, ó, Dan, Efraim, Ruben e Judá. Bota a próxima foto para mim, Tainara, por favor. Ó aqui, a bandeira do leão, a bandeira da águia, o boi. Amém? Deixa aqui, Tainara. Você abre na sua Bíblia Apocalipse 4. Fala comigo assim: leão, bezerro, homem e águia. Pegou não? Apocalipse 4, verso número 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão. O segundo animal era semelhante a um bezerro. O terceiro animal tinha rosto de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Os 4 animais de Apocalipse estão figurando nas tribos. Na alocação das tribos. No tabernáculo. Vira para o irmão ao seu lado e fala assim: é tudo sobre Jesus. E se eu pegar o tabernáculo, a figura mais importante do tabernáculo era o sumo sacerdote. Amém? Era o sumo sacerdote que sacrificava, era o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos, era o sumo sacerdote que Deus falava com ele, Deus abençoava o povo mediante ao sumo sacerdote, não mediante ao povo, mas esse é um assunto que a gente mais para frente vai entrar. Então, eu hoje... Tem uma menina de vestido? Tá de vestido, Rai? Não, vem cá, Rai. Eu vou pegar uma peça apenas do sumo sacerdote para a gente partir daqui. Amém? O sumo sacerdote usava aquela estola, mas por baixo da estola ele tinha um vestido azul. Eu já vou ler. Fica aqui. Cara, participar hoje, hein? Que isso? Ah, Jesus. Hoje tira uma foto e mandar pro pai dela. Não precisa chamar de linda, só tirar foto. Ó, pra você que acha que as brincadeiras são em excesso, eu tô aturando a Rayana tem uns 10 anos já, nem eu tô aguentando. Eu tô merecendo isso não, gente. Por isso que eu te enviei lá pra Ashley. Rayane tá desde os 13 anos com a gente, pensa. Você tá com 40. Êxodo 28, verso 31 diz assim: também farás o manto de éfode todo azul, e a abertura da cabeça estará no meio dele. Esta abertura terá um bordado de obra tecida ao redor, como abertura de cota de malha. Será para que não se... Presta atenção. Eu coloquei a Rayane porque os homens no Brasil não usam vestidos. E por baixo da roupa do sacerdote tinha um vestido. Esse vestido tinha um cordão azul, dá licença, aqui, para segurar o vestido. Amém? Anota isso. Esse cordão azul, que ficava aqui no que você chama de gola, mas era um cordão, o vestido estava amarrado nele. Então todo o vestido do sumo sacerdote é amarrado num cordão azul. Parece bobo isso, né? Porque são os detalhes, mano, que você olha e fala assim: que viagem é essa, gente? Que cordão azul é esse? O que acontecia com o sumo sacerdote? Se esse cordão, ele se rompia, o vestido... E esse sumo sacerdote, ele ia desonrar o sacerdócio. E ao desonrar o sacerdócio, tinha que mudar o sacerdócio, porque era o que estava escrito na Bíblia. Amém? Então, todo sacerdócio, lembra que aquele sacerdócio era da tribo de Levi.
E Jesus é da tribo de Judá. Nós temos um problema. Então, todo sacerdócio, ele estava, pode ficar aí, ele estava amarrado num cordão azul. Esta palavra é chamada de Ketelete. Q-E-L-E-T-H. Quelete, em hebraico. Tanto que o talite, se vocês todos sabem o que é o talite, o manto de oração, amém? Ele tem as franjas e um cordão azul, o nome daquilo é quelete também. Isso. Por que quelete? Você vai descobrir agora. Porque a palavra quelete, ela significa completude, aperfeiçoamento ou obra consumada. As franjas representam a lei e o cordão azul a obra consumada. Já dizendo que a lei não salvaria ninguém, precisaria da obra consumada. Mas só para quem entender. Esse cordão azul forte segurava o vestido do sumo sacerdote. Então a parte mais importante do vestido era esse cordão azul, quelete. Passou o que vem daí? Porque se o quelete rompesse, ele desonraria o sumo sacerdócio, e segundo a Bíblia, haveria necessidade da troca do sumo sacerdócio. Pegou isso? E isso acontece com Jesus. Como assim, pastor? É o que diz a Bíblia em Mateus 26. A viagem começou. Mateus 26, verso de número 65. Você abriu, diga amém. Pode botar, Thay. 26, 65, você abriu, diga amém. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de mais testemunhas. Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Presta atenção, olha para mim aqui. O Caifás estava de frente para Jesus. Olha para mim, você tem que observar. Ele diz que Jesus estava blasfemando, porque Jesus falou que era o Filho de Deus, e por aí vai. Só que quando ele chegou a esse estresse todo, ele rasgou a roupa dele. Só que ele falou que o Jesus blasfemou, mas quem desonrou o sacerdócio foi ele. Quando ele desonrou e rasgou a roupa dele, lembra que Jesus falou que ninguém podia tirar a vida dele? Amém? Como o Cordeiro de Deus necessitava de um sumo sacerdote para tirar a vida dele. Amém? Porque era isso que acontecia, levava os cordeiros, o sumo sacerdote matava o cordeiro. Só que ninguém poderia tirar a vida dele, então ele, Jesus, teria que ser o nosso sumo sacerdote. Mas como ele poderia ser o sumo sacerdote se Caifás era o sumo sacerdote? Caifás, então, precisava rasgar as vestes. Só que quando Caifás rasga as vestes, ele está de frente para quem? A posição de Caifás não deveria ser de Caifás, deveria ser de João Batista. Mas João Batista não quis e foi para o deserto. É por isso que Jesus ele vai se batizar não com Caifás, e sim... Porque para Jesus o Caifás era a autoridade legal, mas o João era espiritual. Amém? Então agora que ele rasga, o João já estava morto. Se o João estava morto, Jesus era o que de João? Primo. Quem era o próximo da linha de sucessão? Jesus. Quando rasgou, o Caifás estava de frente para o próximo sumo sacerdote. Só que o texto diz, eu já vou ler. Ao mudar o sacerdócio, tinha que mudar a tribo, porque havia necessidade de mudança da lei. Não tem problema. O Caifás era da tribo de Levi e o Jesus era da tribo de... O Caifás vivia debaixo da lei e o Jesus veio mandar a... Mudou tudo. Segura o cordão que eu já volto nele.
É o que está dizendo o texto de Hebreus 7. Irmão, a Bíblia, você tem que entender a Bíblia como um quebra-cabeça, irmão. E nós vamos juntando as peças. Hebreus 7, você abriu, diga amém. 11. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque estava sob ele o povo e recebeu a lei, que necessidade havia, mas de que outros sacerdotes se levantassem, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz necessária a mudança de lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da tribo de Judá, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Quando mudou o sacerdócio, tinha que mudar a tribo. Então entenda, mas pastor, eu não tenho que viver debaixo da lei? Se você quer viver debaixo da lei, você está dizendo que o seu sumo sacerdote é Moisés, não Jesus. Porque a lei é outra. É por isso que diz o texto de Paulo que nós vivemos debaixo da lei do Espírito, não debaixo da lei de Moisés. Esse é um outro assunto. Então, dentro do tabernáculo, nós tínhamos algumas coisas e nisso o altar de bronze. Por que de bronze? Porque o fogo não parava de consumir. E a grande viagem dessa noite, ela começa em Marcos 15. Você que está vindo pela primeira vez, vira para esse irmão tostado e fala assim, aqui é assim mesmo? Vira para ele, aqui a gente gosta de... Irmão, se não gostar de Bíblia, nem adianta vir. Pastor, mas quando você prega para eu ter vitória? Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não vou pregar nunca. Você já tem vitória. Quando é que você prega para eu ficar livre dos meus problemas? Eu prego para você ir para a cruz, irmão. Um dia que você for para a cruz, o problema acaba. Que o problema não pode passar da cruz. Pastor, eu estou orando, recebi uma seta. Passa pela cruz que não tem seta nenhuma. Pastor, eu posso subir monte? Pode. Irmão, você pode fazer o que você quiser. Mas o Moisés subiu o monte. O Jesus mandou a gente falar para o monte trocar de lugar. Você quer subir ou quer mandar ele trocar de lugar? Evangelho é uma loucura, né, irmão? Ai, eu sou como Moisés. Eu preguei isso aqui domingo, lá em Curicica. Eu sou igual Moisés, tô com os problemas, vou orando pros problemas abrir, sair. Irmão, eu tô igual Jesus, eu quero passar por cima deles. Eu vou orar para ele sair nada, irmão. Ele criou o piso para eu passar. Essa é outra conversa. Marcos 15, verso 24. Vai dizer assim: e havendo crucificado, repartiram eles suas vestes, lançando sobre eles sorte para saber o que cada um levaria. Marca na sua Bíblia. E era a 3ª hora e o crucificaram. 34. E a hora 9, exclamou Jesus com grande voz: Eloi, 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 lama sabactani, que é traduzido, Deus meu, por que me desampar? Então, na 3ª hora do dia, Jesus começou a ser crucificado. Isso significa 9 horas da manhã. Grava isso, 9 horas da manhã. E na hora 9, fim da crucificação, 15 horas da tarde. Jesus, ele vai ser crucificado no mesmo instante, no mesmo momento que o Cordeiro Pascal, ele era separado, segundo a lei mosaica de Êxodo 12. Abre em Êxodo 12 e vamos começar. Só é por isso que tem que trazer Bíblia? Irmão, seu celular não vai dar conta, não. Êxodo 12, verso número 3. E eu queria que você prestasse atenção nisso. Êxodo 12, verso 3. Você abriu, diga amém. Falai a toda a congregação de Israel, ao 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o que comer, fareis conta conforme o cordeiro. Verso 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, perfeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, o guardareis até o 14º dia, e todo ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde.
E tomarão o sangue, porá-lo-ão nas ombreiras e vergas das portas, nas casas que os comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, pães ázimos com ervas amargosas comerão. Não comerei deles cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça, seus pés e com a sua fresura. E nada deixareis até de manhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no... Então, dia 10, ele começava a escolher o cordeiro pascal. Esse cordeiro ficava com eles até o dia 14, é o que está escrito na sua Bíblia. Todos sabemos que o cordeiro é um tipo de Jesus. Por isso que João Batista, quando viu Jesus Cristo, ele falou: eis o Cordeiro de Deus. Então, quando você lê cordeiro na Bíblia, você está vendo que no Velho Testamento, aquele cordeiro ele vai tipificar Jesus Cristo. E aqui vai dizer que o que você não comer, você tem que queimar. Então eu quero que você entenda que o pecador tinha que ser punido. Você não foi limpo. O pecador foi punido. Você não foi limpo dos seus pecados. Os seus pecados encontraram o fogo do Senhor. Encontraram a cruz do Senhor. Jesus foi levando os seus pecados naquela cruz. O pecado foi punido. O pecador foi punido. E é por isso que o texto vai dizer no versículo 14: eu passarei pela terra, 12, essa noite ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, em todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que tiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Então entenda, o pecador não era punido, aquele povo de Israel não era punido, porque Deus via o sangue. É por isso que o diabo, a morte não pode tocar você. Porque ao ver você, o que a morte vê? O sangue. É por isso que nós estamos lavados no... Então quem passa pela porta, do outro lado tem pão, tem vinho e tem cordeiro morto. Do lado de cá, tem morte dos primogênitos. O que eu quero dizer para você, que no dia 9 da sua Bíblia, se você for ler, Jesus ressuscitou Lázaro. No dia 10 era o dia de escolher o cordeiro, sim ou não? Dia 10 da sua Bíblia tem um acontecimento sobrenatural, porque Jesus entra no templo em Jerusalém. Jesus está entrando montado num jumentinho. E algo acontece de maneira sobrenatural, porque em Mateus 21, verso 9, e eu quero que você entenda hoje. Mateus 21, verso número 9, você abriu, diga amém. Já se perdeu. 21, verso 9, você abriu, diga amém. E a multidão que ia diante e que seguia clamava dizendo: Hosana ao filho de... Segundo o texto bíblico, o que está acontecendo é que essa declaração, mesmo que alguns digam que era para Jesus ou não, nessa declaração se escolhia o Messias. Então, automaticamente, o povo estava escolhendo ali o seu cordeiro. Porque no dia 10 se escolhia o cordeiro. E se você olhar, no dia 12, acontece aqui, ó, no versículo 12, perdão. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambitas e as cadeiras dos que vendiam as... Jesus, após ser escolhido, lembra que o cordeiro é escolhido dia 10. Isso é dia 11. Então Jesus, quando entra no templo, quem está no templo? O cordeiro. Você não quer. O cordeiro pascal de Moisés já estava escolhido. Jesus, quando entrou no templo, viu a sua tipificação no cordeiro. Jesus deu de cara com o cordeiro. Porque o templo era usado para vender os animais de quem não trouxe animal. Eles iam lá, compravam os animais e iam sacrificar. Era assim que funcionava. É por isso que ele quebrou. O que se vendia não era fitinha, água santa, pegou, né? A rosa, não, toalhinha santa, não. O que se vendia eram as pombas, os cabritos, os cordeiros.
porque eles precisavam ser limpos. Amém? Então, quando Jesus entra no templo, o cordeiro está lá, que ia ser sacrificado, e Jesus quebra tudo. E ao quebrar tudo, Jesus dá de cara com ele. E é interessante que, se você olhar a história bíblica, tem um ritual que acontecia. Porque o cordeiro, olha para mim, isso é fantástico. O cordeiro, ele vinha do pasto. Ele descia a Via Dolorosa. Ele entrava pela porta das ovelhas ou porta do leão e ia para o templo. Presta atenção. Ele vinha do pasto, descia a Via Dolorosa, entrava pela porta do cordeiro ou do leão e ia para o templo. Pegou não? Jesus fez o caminho contrário. Ele estava no templo. A porta das ovelhas ou do... É porque assim até hoje pode ter entrado muitas ovelhas, mas só saiu um leão dela. Jesus sai da porta, Jesus vai subir a via e vai para o Gólgota. Espiritualmente falando, eles se cruzam. Quando um está descendo, um está subindo. É Jesus. Quando um está descendo, o outro está subindo. Muitas ovelhas entraram, mas só um leão saiu. Então, dia 14, o cordeiro pascal era trazido. Bota aqui a figura do altar de bronze para mim. A figura, a imagem. Eu quero que você entenda. Vocês estão vendo uma rampa? Estão vendo uma rampa? O que acontecia? O cordeiro subia a rampa e era amarrado no altar das 9 até a tarde. Então presta atenção. Eu quero que você entenda isso. O cordeiro pascal começou a subir o altar de bronze. No mesmo instante, Jesus começa a subir o Gólgota. Quando nas 9 horas da manhã, segundo a sua Bíblia, que eu acabei de ler, o cordeiro era amarrado no altar. Quando o cordeiro era amarrado, se tocava uma trombeta. No ato que essa trombeta tocou, Jesus começa a ser amarrado na crucificação. Na mesma 9 horas da manhã. Você não entendeu ainda, irmão? 9 horas da manhã, eles começam a amarrar o cordeiro. A trombeta toca. Do Gólgota. Tá tocando a primeira trombeta. Jesus recebe a primeira martelada para ser crucificado. 9 horas da manhã. Esse cordeiro ia ficar de 9 horas da manhã até 3 horas da tarde amarrado no altar de bronze. Às 3 horas da tarde, o sumo sacerdote subia. Você não entendeu. Ele vinha subir para sacrificar o cordeiro com uma faca. E ele ia matar o cordeiro. No ato que ele coloca 3 horas da tarde, a faca no cordeiro, toca a segunda trombeta. No ato que toca a segunda trombeta, Jesus exclama: Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Próximo, logo em seguida ele fala: te entrego o meu. No mesmo ato que o cordeiro pascal estava morrendo, Jesus estava morrendo no mesmo momento, na mesma hora, no mesmo segundo. E a trombeta tocando. Do Gólgota, quem estava presente estava escutando a trombeta do templo. Lembra que Jesus falou? Você
Você já escutou isso? Que nós precisaríamos, que a espada fincaria na cabeça do gigante? Você já escutou isso? É porque o Gólgota, ele vem de uma derivação. Porque o nome de Gólgota era Golias Gate. Golias Gate, porque Golias era o... E ao longo dos anos foi mudando, até virar Gólgota. E a cruz tem o formato de uma fincada na cabeça do... No ato que está morrendo. O Cordeiro Pascal. Jesus declara em João 19, verso 30. Yuri, vem cá. Fica comigo aqui. 19, verso 30. Você abriu, diga amém. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está? E inclinando a cabeça, entregou o seu. A pastora tem uma pregação de Páscoa, eu acho que é a última, que a pastora falou sobre Telestai. Não é isso, amor? Assista. A palavra grega aqui é Telestai. A palavra correspondente a Telestai em hebraico é kalá. Kalá é a raiz de Kelet. A palavra Kelet, o cordão, ela vem da palavra kalá. Então quando Jesus fala, está consumado, Telestai, kalá, se abre algumas derivações, porque kalá também é a raiz de Keli, que significa o vaso na mão do oleiro. Mas mais profundo que isso, olha para mim, é que quando Jesus fala kalá, está consumado, é a mesma palavra para noiva. Você entendeu? Porque no ato que Jesus está anunciando a sua morte, ele está anunciando o seu noivado. No mesmo momento que Jesus, com a mesma palavra que Jesus anuncia uma morte, Jesus anuncia, vai nascer de mim a minha noiva. Porque a cruz não é a morte do Filho de Deus, a cruz é um pedido de noivado. A cruz é o momento que Jesus falou, eu vou morrer para que eu possa te pedir em casamento. É por isso que naquela época as noivas tinham dote. Então preste atenção, irmão. Então quando você queria casar com uma esposa, com uma menina, você tinha que dar um dote. É por isso que o texto diz que você foi comprado. Porque para casar tinha que comprar, pagar o dote. A cruz é o dote que Jesus pagou para você poder casar com ele. A cruz é o dote, você foi comprado por um alto preço. Ao falar está consumado, Jesus está dizendo, eu vou ficar noivo da mulher que nascer de mim. Porque a cruz também é um grande nascimento. Porque toda vez que você vai ter um nascimento, o nascimento... Quem já teve filho aqui? Aqui, tem uma mamãe aqui. A mamãe está muito bem. Muito bem. De repente, estourar. Então a criança estava dentro da... E na bolsa tem? É por isso que quando... Jesus. É por isso que quando aquele soldado pegou uma lança e colocou em Jesus, o que saiu de Jesus? Porque você estava nascendo. Você estava nascendo. De Jesus saiu? Não saiu água. Jesus pariu a noiva. E pariu a noiva que ele ia
Porque você não pode reproduzir uma noiva que Jesus se interesse. Só Ele poderia reproduzir uma noiva que Ele quisesse, que Ele pudesse se apaixonar. O que foi na mão do oleiro não é vaso, é noiva. Porque o oleiro não se interessa por quem não é noiva. Foi a noiva, você é a noiva que o Espírito Santo foi buscar. Não vou vir pra cá. Ai, Jesus. Vira pra esse montal e fala assim: eu sou a noiva que Jesus foi buscar. Não, irmão, fala até ele entender. Fala: eu sou a noiva que Jesus foi buscar. Não, fala que ele não entendeu ainda. Fala assim: eu sou a noiva que Jesus foi buscar. Existe uma história na Bíblia, e eu quero encerrar hoje com essa história, de Gênesis 24. Ah, Jesus, obrigado. Gênesis 24. Você abriu, diga amém. Você abriu, diga amém. Verso de número 2. E disse Abraão, seu servo, o mais velho da casa, que tinha governo sobre tudo que possuía: põe agora debaixo da mão da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás uma mulher para meu filho Isaque. Então preste atenção, eu quero que você entre na história. Eu tenho um Abraão, que ele pega um servo, e ele quer que esse servo vá buscar uma filha, uma esposa da família dele, para o Isaque. Eu vou tirar os nomes e vou colocar. Agora eu tenho um pai que pede para um servo para buscar uma noiva que é parente para o filho. Ah, não, você entendeu? Eu vou continuar até você entender. Agora eu tenho um pai que pega o Espírito Santo, o servo mais velho da casa, e o Espírito Santo vai buscar uma noiva, mas tinha que ser da mesma família. Você é o que de Jesus? Irmão, você é da mesma? Então tá, você está credenciado. Então agora o Espírito Santo ele começa a andar para procurar a noiva. O pai mandou, e o Espírito Santo veio. E o Espírito Santo foi na sua casa. O Espírito Santo pega você e fala assim: eu tô começando, eu acho que essa é a noiva pro meu filho. Eu vou melhorar. Eu acho que essa é a noiva pro irmão mais velho. Eu acho que essa é a noiva pro irmão mais velho. Eu acho que essa... Mas o texto continua, e o texto ele se desdobra numa loucura, porque ele fala no verso 10: e o servo tomou 10 camelos dos camelos do Senhor, e partiu, pois que todos os bens do Senhor estavam na sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Mesopotâmia significa entre os rios. Ah, você não pegou? É porque a noiva estava depois do entre os rios. Ah, não pegou não? É porque você tem que ser batizado para passar entre os rios. Porque a palavra hebreu significa cruzador. Então só serve para a noiva quem passou pelo rio. Ah, você não pegou. Só serve para a noiva quem passou entre os rios. Quem não passou entre o rio, irmão, você hoje descobriu que nem vaso você é, porque é a noiva na mão do oleiro, não é o vaso na mão do oleiro. Porque Deus não se interessa por qualquer vaso, não. Deus só quer preparar a noiva para o filho dele. Deus não quer vaso para você ficar cheio de unção. Deus quer você cheio de unção para você adornar o filho. Lembra daquele vaso que foi derramado no filho? Lembra? Lembra ou não lembra? Uma mulher derramando o vaso sobre o filho? Lembra ou não lembra? É você. É isso que o filho espera de você. Que você possa adornar ele, derramar vaso sobre ele, derramar o que você tem sobre ele. O problema é que você quer derramar o que você tem sobre um monte de gente, mas ele está te esperando. Mas o texto não para não, o texto continua. O texto continua no versículo 14, diz assim: seja pois que a donzela a quem eu disser, abaixa agora. Preste atenção que a donzela agora está com um cântaro de água. A donzela agora está com um cântaro de água. E ele diz: abaixa agora o cântaro para eu beber. E ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja quem designaste o teu servo Isaque. E quem eu conheça nisto, que usaste de benevolência para o seu senhor. Então vira para montar o lado e fala assim: a moça é a mulher do cântaro. Mas o texto continua, porque no versículo 16
Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: o capítulo 24 é a história mais longa de Gênesis. Porque assim como o capítulo 24 é a história mais longa de Deus procurando a noiva na terra. Mas o texto continua e não acaba aqui não. O versículo número 16 vai dizer assim: e a donzela era muito formosa e virgem, a quem homem algum havia acontecido, e desceu até hoje Deus espera para uma noiva, para o seu filho, que consiga descer a fonte. O problema é que a gente está subindo para crescer, quando deveríamos descer para crescer. O problema é que nós temos uma igreja que quer subir para ter unção, mas Deus fala: desce a fonte. Não, mas eu tenho pessoas para dar de água. Não, você dá de água para beber para ele, depois você dá para os camelos. A primeira água é dele. Tudo que você tem primeiro é dele, depois você dá para os servos, você dá para os camelos. Não vou falar quem são os camelos não, mas a gente vê outro dia. Verso 22. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem pendente de ouro, de meio ciclo de peso, 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. Presta atenção. Esta noiva não estava com o noivo ainda. Estava só com o espírito. Da mesma maneira que você não encontrou o filho ainda. Mas ela já estava sendo presenteada no tempo presente. Ah, você não tem ideia. O problema é que tem um monte de gente esperando encontrar com Jesus para receber alguma coisa, mas você não entendeu nada. Eu estou querendo presentear agora. Eu não estou te preparando para você viver o céu quando você morrer. Eu estou te preparando para você viver o céu agora. Por isso que eu fui morar em você. Eu fui morar em você para você externar o céu na terra, e não para você morrer e ir para o céu. Não, pastor, porque quando eu morrer, eu vou andar nas ruas de ouro. Eu não quero a rua de ouro, eu quero ouro agora. A rua de ouro vai ter, fica tranquilo. Deus quer presentear agora. Só que agora ele fez voto de pobreza. Ai, não, eu sou um homem humilde. Ele quer te presenciar agora. 52. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se diante da terra. Tirou o servo joias de prata, joias de ouro, vestidos, deu a Rebeca, e também deu coisas preciosas a seu irmão e sua mãe. E agora começa uma guerra da casa, porque não quer ir pro noivo. Fica mais uns dias aqui. E aí o Espírito fala para Rebeca, fala assim: vamos comigo? Ela fala: com certeza. Verso 58, ela respondeu: eu irei. Mas é interessante que agora o 62 diz assim: ora, Isaac vinha de longe. Ó, o noivo apareceu. E vem do poço de Ber-lá-i-roi, porque ele estava ali. Isaac sairia a orar no campo à tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os seus olhos e viu a Isaac, e desceu do camelo. Aqui começa o encontro do filho com a noiva. Ber-lá-i-roi significa poço daquele que vive e me vê. Eu repito até você entender. Poço daquele que vive e me vê. Vira para o irmão que está ao seu lado e fala: ele vive e me vê. Vira para ele e fala assim: nós vamos pisar nas ruas de ouro, mas nós vamos receber no tempo presente o que o Espírito preparou para a noiva. Porque estamos caminhando para o poço daquele que vive e me vê. E o texto é legal porque o 65 diz: e disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo disse: esse é o meu Senhor. Então Rebeca tomou o véu e se cobriu, e o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. Isaac trouxe Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, e tomou Rebeca ali, e a fez sua mulher, e a amou. E a amou.
Porque no instante que o Jesus disse, calá, telestai, Jesus anunciou o noivado. E nesse mesmo instante, o pai enviou o servo mais velho para buscar a noiva para o filho. Porque a intenção do filho não é usar a noiva, é amar. Amar. Oro por uma geração que viva por esse momento. Eu repito até você entender. Oro por uma geração que viva por esse momento. O momento que a gente vai descer do camelo, Jesus, e nós vamos olhar o noivo em frente. Vou mandar para ele falar, quanto tempo eu esperei por isso. Aí ele vai falar assim, mas eu morri por isso. Você esperou, eu morri uma morte que você não poderia morrer. Eu ressuscitei um ressuscitar que você não poderia ressuscitar. E eu te esperei de uma maneira que você não aguentaria me esperar. Sabe para quê? Só para te amar. O problema é que os pastores do século XXI não entenderam isso e estão usando uma mulher que não é dele. Eu repito até você entender a profundidade disso. Os pastores do século XXI estão usando uma noiva que não é dele. O meu trabalho como pastor é fazer com que você se vista de modo digno para o Senhor te olhar e falar, ela. Oro por uma igreja, irmão, que se atavia todo o tempo. Como diz o texto de Apocalipse, ataviados. Oro por uma igreja, irmão, que queira se vestir só por esse momento, que possa descer dos camelos, olhar um noivo e falar, ai, quanto tempo, eu só quero te ver. Quanto tempo eu esperei. Quanto tempo eu esperei para te amar. E o texto diz que ele não falou nada. O texto diz que o filho do pai estava tão ansioso que não falou nada. Ele perguntou ao Espírito, falou o que aconteceu. O Espírito Santo contou tudo. Ele agarrou ela pela mão e falou, não, nosso momento chegou. Entenda, Deus não espera uma noiva que viva como namorada. Deus espera uma noiva que viva como esposa. Deus não espera uma noiva que viva como namorada adúltera. Ai, eu não estou sentindo de ir para a igreja tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A igreja não deve ser conduzida por sentimentos de outro homem que não o filho mais velho. Chega de uma noiva adúltera, chega. É por isso que eu digo, irmão, se você quer ser emocionado, irmão, essa não é igreja para você. Eu não quero trabalhar a sua vitória, eu estou trabalhando a vitória que Ele já deu, irmão. Eu só quero que Ele te olhe e fale, eu estou apaixonado por ela. É ela. É desse jeito que eu esperei. 2.000 anos de espera. Eu sonhei com seu rosto quando você saiu de mim. Ah, você não entendeu isso, irmão? Eu sonhei com seu jeito quando você saiu de mim. Porque eu espero te olhar e não ver você. Eu quero ver a mim. É por isso que o texto diz, conforme a imagem do seu filho. Predestinados a estarmos conforme a imagem do seu filho, porque o filho quer te olhar. Só quer ver a si mesmo. É tempo de uma igreja que se apaixone por Jesus a cada dia. Pastor, eu sou de uma... Esquece a religião, esquece, joga fora. Eu sou evangélico. Eu só quero ser a noiva de Cristo, mas não, mas eu sou espírita. Eu também, irmão, eu sou espírita também. Pensa no povo espiritual igual o povo crente, irmão. A gente é espiritual demais. Vê demônio em tudo.
Você é romano? Se me levar para Roma, eu também viro romano. Você é evangélico? Se a gente conseguir desagarrar disso tudo e ficar só com Deus, irmão. Mas então eu não vou ter religião. Irmão, eu só quero ser filho e noivo. Eu só quero que o filho me olhe e fale assim: tá pronta para eu amar ele. Ah, você entendeu? Tá pronta para eu me apaixonar por ela. Tá pronta para eu olhar e falar: é ela, a razão pela qual eu não vivi, a razão pela qual eu morri. É porque você falar para sua esposa e fala: amor, você é a razão da minha vida. E Jesus vai falar: você é a razão da minha morte. Você vira para o seu filho e fala: você é a razão da minha vida. Jesus vai virar para você é a razão pela qual eu morri. E para você não ter dificuldade, fica tranquilo. Quando eu declarei está consumado, eu declarei o meu noivado, eu declarei uma filha, eu declarei um novo nascimento, eu declarei uma noiva ao mesmo tempo. Porque eu só queria que você se apaixonasse por mim. Oro por essa igreja, que eu só quero me apaixonar. Eu não quero nada. Pastor, qual é o seu sonho? Você quer verdade? Fica parado só contemplando Jesus. Pastor, você sonha em viajar? Não, irmão, eu já viajo demais pregando. Qual a cidade que você quer conhecer? As ruas de ouro. Qual a personalidade que você quer conhecer? Irmão, só quero ver Jesus na minha frente, irmão. Pastor, você tem prazer em quê? Irmão, se eu pudesse ficar trancado num quarto. Deus sabe disso. Os meninos estão comigo há mais tempo, sabem disso. Eu ficava trancado num quarto, irmão, eu e Jesus. Pastor, você é bitolado? Ah, sei lá, irmão. Do lado da cruz que eu tô, eu não me importo com a sua opinião. E como é que a gente vive? Em quem deu vida. E se a gente morrer? Lucro. Pastor, as pessoas vão achar o que de você? Eu só quero ser achado nele. Eu quero te fazer esse convite essa noite, querido. Eu só quero vê-lo. Como é que eu falo isso? Oro por ministros que desapareçam, que a gente só veja o filho olhar para o altar. Que Deus possa quebrar. Eu preciso ser quebrado, irmão. Porque se é noiva, vai para a mão do olheiro. Se não é, que melhor que seja. Hoje à noite, de me apaixonar. Eu não quero que você venha para a igreja para os seus problemas saírem. Vindo para cá, você vai criar um grande problema na sua cabeça. Como escutar outra coisa que não seja Jesus. Esse é o problema que você está começando a enfrentar. Você não vem para cá para resolver os seus problemas. Você vem para cá para eu te criar um problema. Você não vem pra cá e fala assim: ai, eu vou pra lá porque eu tô com um problema. Não vem não, que eu vou botar mais um problema na sua cabeça. Porque no dia que Deus que resolveu um problema, Deus arrumou um outro problema. Porque o problema Deus resolveu com uma cruz. E cruz dói. E todo mundo se afasta. Hoje, Deus quer que você viva esse Jesus. E o problema que você está criando, entenda com muito amor. Após escutar esse tipo de palavra, é difícil ser manipulado. É difícil. É difícil. Porque não é sobre Deus usar você. Sabe aquela música? Me usa. Deus não quer te usar. Deus quer fluir em você. Deus quer ser visto em você. Sabe por quê? Porque usar, Deus usa mula. Eu sou filho. Sou filho. Deus tem um tempo novo para sua vida. Você vai entrar? E eu creio demais nisso. Você não vai precisar usar o nome de Jesus para as trevas saírem. Porque quando você entrar, quem está entrando com você? Você entendeu? Quando você entrar, quem está entrando em você?
Se tiver endemoniado, ele vai falar: o que você veio fazer aqui que você está me atormentando? É por isso que tem gente expulsando você da casa dele. Porque no dia que você está entrando, ele sabe que o diabo tem que sair. Mas fica tranquilo que todo diabo arruma um porco para citar. Todo diabo arruma um porco. O problema é que o porco sempre se precipita.